todos os seres são perfeitos, e esta perfeição dos seres prova a existência de Deus. Sim, esta tese está contida na quarta via para a prova da existência de Deus, do filósofo Tomás de Aquino. Por que podemos dizer que todos os seres são perfeitos? Ora, a perfeição é aquilo que está perfeito, que está realizado, que está concretizado. Ou de outra forma, todos os seres é a atualização de suas potências. E essa atualização das suas potências marca a concretude, a manifestação do seu ser, ou aquilo que está feito, aquilo que está realizado, aquilo que é perfeito. Neste sentido, podemos dizer que todos os seres são perfeitos, na medida em que são a realização, a concretização de suas possibilidades. Entretanto, esta perfeição, ela se revela em graus. Os seres participam da perfeição de modo gradativo. Por exemplo, um animal em relação a um vegetal. Um animal, ele realizou muito mais potências de ser do que um vegetal. Tem um sistema nervoso, tem a mobilidade, enfim, tem mais realizações do que um vegetal. Assim, a partir dessa constatação, podemos estabelecer uma hierarquia de perfeições, de realizações do ser em relação às suas potencialidades, né? Essa hierarquia denota que os seres são mais ou menos perfeitos, têm mais ou menos realizações, têm mais ou menos qualidades, né? E há certas qualidades no ser que nós chamamos de transcendentais. Essas qualidades, elas são manifestadas de forma participativa, ou seja, os seres não têm elas em si mesmas, eles participam dessas qualidades. Essas qualidades não são meramente subjetivas, elas estão aí, presentes e as constatamos constantemente na realidade. A primeira é o ser, as coisas são, elas existem, elas participam do ser. Elas participam, elas não têm o ser em si mesmas. Se elas tivessem o ser em si mesmas, elas bastariam por si mesmas e existiriam perenemente, constantemente. Mas não é assim. Elas não existiam, são contingentes. Isso já prova que elas não têm o ser em si mesmas. São contingentes, elas não existiam, poderiam não ter existido e deixarão de existir, né? E também, outra qualidade transcendental é que elas manifestam um bem. Elas manifestam um benefício, uma utilidade, elas manifestam um bem e elas participam do bem. Elas não manifestam todo o bem, elas manifestam de forma gradativa o bem. Também a verdade, elas não são pura ilusão, elas têm uma concretude e elas têm uma ordem, elas têm uma inteligibilidade, mas elas não têm toda a verdade, toda a inteligibilidade. Portanto, elas têm um recorte, uma participação desta qualidade transcendental, né? E elas também revelam um certo grau de nobreza, né? As coisas são mais ou menos nobres umas em relação às outras. E elas não contêm a nobreza, elas participam da nobreza. Por haver esta participação, né, é possível então deduzir que estas qualidades transcendentais, elas estão reunidas no ser de modo absoluto. E se não fosse assim, não haveria nem a possibilidade de percebermos a hierarquia das perfeições e os seres não teriam as suas realizações nas qualidades transcendentais do ser absoluto, né? Visto que eles não detêm essas qualidades, eles só participam dessas qualidades. É necessário que haja, portanto, um ser que reúne essas qualidades transcendentais de modo absoluto, para que os outros seres contingentes participem dessas qualidades, né? De forma gradativa, como vemos na natureza. Nós vemos constantemente que os seres têm certa realização, manifestam um nível de ser, que os seres têm certo benefício, certa bondade, realizam e manifestam um certo nível de bem, que os seres têm uma ordem, manifestam certa verdade, e que os seres têm uma certa nobreza, manifestam certa nobreza, né, dentro da hierarquia dos seres.
Só é possível perceber essa hierarquia porque há um ser que detém de modo absoluto essas qualidades transcendentais.